primeiro livro da Bíblia. O capítulo é o de número 32. E o versículo é a partir do 22. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo quanto tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a junta da sua coxa e se deslocou a junta da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não te chamarás mais o teu nome Jacó, pois te chamarás Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E logo que lhe perguntou e disse: dá-me, peço a saber o teu nome. E disse: por que me perguntas pelo meu nome? E Jacó chamou o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto Deus face a face, e a minha alma foi salva. Digam amém. O texto que nós estamos abordando é exatamente o texto de Jacó. Por quê? Porque Jacó, ele praticou 2 sacrifícios. E Jacó teve 2 extraordinárias atitudes. Depois de Jacó ter sacrificado a sua vida, a sua família, o seu tempo, depois de Jacó ter renunciado o seu orgulho, a sua prepotência, depois que ele se humilhou e foi até o Deus Todo-Poderoso de Israel, Jacó foi um homem transformado, mudado, abençoado. A vida de Jacó não mais foi a mesma. Mas a iniciativa para que esta mudança acontecesse não foi simplesmente obra de Deus, mas foi uma atitude que veio de Jacó. Durante 20 anos depois do acontecido, que Jacó, juntamente com a sua mãe, enganaram o seu irmão Esaú, e Jacó teve que ir para a terra dos seus parentes, corrido. Ele foi corrido porque o seu irmão Esaú tinha dito que
aonde o encontrasse, e quando o encontrasse, lhe tiraria a vida. Jacó carregava consigo 2 grandes pesos de culpa. O primeiro, por ter enganado ao seu irmão. O segundo, porque ele deu ouvido a algo que verdadeiramente não lhe levou a pensar, refletir, mesmo vindo da sua mãe. Eu posso imaginar Jacó sempre com aquele sentimento de culpa, dizendo para si mesmo: mas eu não deveria ter feito isto, eu não deveria ter enganado meu irmão. E como tudo que se planta, colhe, Jacó começou na casa de Labão a colher aquilo que ele havia plantado. Ele plantou engano. E morando com o seu tio Labão, Labão o enganou várias vezes, impedindo-lhe a prosperidade, impedindo-lhe o progresso financeiro. E além de tudo isso, as ameaças que chegavam aos seus ouvidos, concernente a Esaú, pois Esaú desejava matá-lo. E além disso, Jacó estava também afastado de Deus. Jacó estava realmente longe. Então ele precisava da reconciliação. Ele precisava se reconciliar, em primeiro lugar, com Deus. Ele precisava se reconciliar também com seu irmão, com a família do seu irmão e com a sua família. Jacó, podemos dizer que é um tipo daquilo que Cristo é para a humanidade. Cristo para a humanidade, ele é o reconciliador. Desde o pecado, o homem andou e anda fugitivo de Deus. Esconde-se ali e acolá. Isso desde o Éden. A primeira coisa que Adão fez foi se esconder. E se Jesus não tivesse vindo para reconciliar a humanidade com Deus, que alguns vivem fugitivos do Senhor, até a reconciliação de Adão deu-se através de Jesus. Nós temos o nosso grande reconciliador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. A obra de redenção de Cristo visou verdadeiramente trazer paz entre Deus e o homem. Jacó necessitava de paz entre ele e Deus, e Jacó necessitava de paz entre ele e o seu irmão e a sua família. Então, o que foi que fez Jacó? A primeira coisa que Jacó fez foi sacrificar a sua vontade. Repitam comigo, digam: sacrificar a sua vontade. O nosso eu, o nosso ego, se fere com muita facilidade e cria uma resistência para que não possamos ir aonde deve ir e para que também sejamos resistentes àquilo que devemos fazer, e a resistência interior da vontade,
nega isso. Nega, por exemplo, a renúncia, a humildade para pedir perdão. Nega realmente, tira, prende, neutraliza a vontade de ir a alguém e dizer bem assim: eu errei, eu quero paz com você. Então, o nosso interior, ele precisa ser sacrificado. Não é à toa que a Bíblia diz que nós devemos morrer todos os dias. O apóstolo Paulo diz assim: faça morrer a sua vontade, a vontade terrena, a vontade carnal, todos os dias. Então, isso é um sacrifício? É. Muitas pessoas, ela olha para sacrifício de uma maneira do Antigo Testamento. Elas voltam-se para o Velho Testamento e acham que o tempo de sacrifício hoje no Novo Testamento acabou. Mas não é bem assim. Eu tenho que fazer sacrificar, eu tenho que fazer através do sacrifício, fazer morrer a minha natureza carnal, teimosa, resistente, porque ela é cheia de vontade. E a primeira atitude que vemos, sacrificial, de Jacó, foi fazer morrer as suas vontades. Vamos aqui imaginar, foi fácil para ele? Não. A coisa mais fácil, amado, na perseguição é fugir. A coisa mais fácil, quando estamos sendo ameaçados, é revidar, é ameaçar também. Quando estamos sendo agredidos, a coisa mais fácil é agredir também. Quando estamos sendo perseguidos, a coisa mais fácil é se isolar, é não querer conta, é dizer bem assim: eu não quero nem mais ver a cara, eu não quero mais. E durante 20 anos, Jacó sofreu com esta tortura emocional e psicológica. E nós podemos também sofrer 20, 30, 40 anos por causa da nossa teimosia, porque não querer sacrificar a vontade em ir pedir perdão, não querer sacrificar o orgulho, não, eu pisar os pés ali na apacentar, mas nunca mais. Observe que existe esse orgulho dentro do homem que leva a ele realmente a sofrer. Não é ficar bem. Não, ele sofre. E Jacó estava sofrendo. E ele ouviu alguém dizer: você vai voltar para a sua terra? E ele disse: vou voltar para a minha terra porque Deus mandou. E Deus tinha mandado mesmo. Quando lemos o capítulo 32, encontramos Deus falando para Jacó: volta, volta, volta. Mas Deus não disse: busca reconciliar com teu irmão, porque aquilo não era obra de Deus. Ele não deveria fazer porque Deus estava mandando. Ele deveria fazer porque era necessário fazer. Ele não poderia ser o pai de uma nação, o pai dos judeus, aquele que daria início à grande nação hebraica. Ele não poderia ser uma pessoa com pendências na vida. Ele teria que tirar essas pendências da vida. Ele deveria eliminar essas pendências da vida. E essas pendências da vida sairia sem esforço, sem sacrifício, não sairia.
Jacó não seria Israel se não se esforçasse para que um milagre acontecesse na vida dele. E isso também é conosco. Você não vai ser uma pessoa santa se não se esforçar para ser. Você não será uma pessoa bem-sucedida na área financeira se não se esforçar para ser. Você não será um bom adorador a Deus se não se esforçar para ser. Se eu chegar aqui todo desanimado para pregar, para adorar a Deus, a igreja toda vai embora. Amém? A igreja toda vai embora. Então é necessário esforço. E principalmente para realmente agradar a Deus. Eu não vou agradar a Deus simplesmente porque eu estou vivo. Eu não vou agradar a Deus porque simplesmente eu venho para a igreja. Eu vou agradar a Deus simplesmente porque eu tenho um ministério. Não! Eu tenho que fazer o melhor nesse meu ministério. Eu tenho que me dar, tenho que colocar toda a minha força, tenho que colocar a minha energia emocional, a minha energia física, para poder fazer valer aquilo que Deus quer. Amém? Você gostaria de ouvir um pregador desanimado? Quem gostaria de ouvir aí? Levanta a mão. Ninguém. Se a pessoa já chega aqui em busca de fé e encontra um pregador desanimado, que fé ela vai ter? Se a fé não sai daqui de cima, se a adoração não sai daqui de cima, se eu canto com aquela coisa, então, alguém vai dizer, ele deve estar doente. Ele deve estar doente, para que ele subiu. Se ele está doente, ele não deveria nem ter subido. Amém? Vocês entendem? Diga comigo, tudo na vida requer esforço. E há esforço sem sacrifício, igreja? Não há esforço sem sacrifício. Por isso a Bíblia diz lá, te esforça e tem bom ânimo. Te esforce e tem bom ânimo para fazer as coisas. Te esforce e tem bom ânimo para agradar a Deus. Te esforce e tem bom ânimo para agradar a tua casa, a tua família. Então é isso. Precisamos sacrificar a nossa vontade. Imagina você, se quando realmente ele ouviu de Deus, Jacó, vai embora para a tua terra. 20 anos aqui, teu tempo passou, vai embora. Ele fez as malas, se preparou, pegou a jornada, ia pelo meio do caminho cantando. Louvado seja Deus, Deus mandou. Mas de repente, um mensageiro chega e diz para ele, o teu irmão está acampado lá na frente, vem vindo contra ti, e está trazendo 400 homens armados. Ei, escuta! 20 anos sendo ameaçado, e agora na metade do caminho, o teu irmão está lá na frente, e está vindo contra ti, com 400 homens armados. Então Jacó diz bem assim, prepara 200 vacas, prepara não sei quantos bezerros, prepara não sei quantas ovelhas. Capítulo 32, você lê depois. E preste atenção na pregação para você entender. Diga comigo, todo sacrifício tem um preço. Às vezes nós queremos que Deus nos abençoe e não queremos nos esforçar
e nem sacrificar nada. 200 vacas, não sei quantas cabras, não sei quantas ovelhas. Mandou muitas coisas. No capítulo 32 você pode ver. E diga ao meu Senhor que eu estou mandando. Meu Senhor. Agora ele reconhece o irmão como Senhor, começa a se humilhar. Começa a ver, começa a descer, começa a sacrificar o seu interior. Porque o verdadeiro sacrifício, ele começa aqui dentro. Ele não começa na conta bancária, tirando 1 milhão e dando de presente para a obra de Deus. Esse 1 milhão pode ser todo o recurso que se tem, mas esse 1 milhão pode ser resto, sobra do que tem. E ele diz, manda aquela caravana com vários animais e diz bem assim, dá para ele. É um presente que eu estou mandando para o meu Senhor. Diga que é o servo dele, Jacó, que está mandando para ele. Quando a pessoa começa verdadeiramente, amado, a ter um sacrifício interno, ele começa a mudar a linguagem. A linguagem passa a ser uma linguagem de humilhação e reconhecimento. Diga comigo, humilhação e reconhecimento. Se quem errou foi ele, de que adiantaria ele ir até Esaú e chegar lá? Não, mas você sabe, né, cara? Eu fiz porque a minha mãe mandou, e não sei o quê, e bererê. Ele ia puxar a espada e cravar no coração de Jacó, que entraria num lado e sairia do outro. Porque não haveria nada para justificar. Não haveria nada para justificar. Repita comigo, diga quando alguém sacrifica a sua vontade, ele não justifica, ele reconhece. Amém? É igual o filho pródigo, pequei. E não mais porque não sei o quê, mais porque ela, mais porque ele, mais porque fez, mais porque disse, mais porque deixou de dizer, mais não sei o quê, eu não queria fazer, não sei o quê, foi não sei o quê. O que nós aprendemos? Aprendemos que devemos sacrificar o nosso eu. Amém? Colocando ele no devido lugar. Aonde ele deve ficar, o nosso eu, o nosso orgulho, a nossa vontade. E às vezes a nossa vontade é só vontade negativa, às vezes é só vontade de vingança. Deve ficar na cruz. Levante a sua mão e diga, eu ponho a minha vontade na cruz. A gente não canta, amada, a gente canta aqui, vou deixar na cruz, mas só quando está cantando. Depois pega de volta. Pega de volta. E nós temos que nos humilhar. Amém? Humilhação não é música. A música pode conter frases humilhantes ou humilhativas, mas é necessário que a humilhação faça parte do nosso dia a dia. Amém? Escuta, por favor, o que ele fez. Ele sacrificou o que tinha e o que era,
Diga, todos nós precisamos sacrificar, renunciar o que temos e o que somos. Observe, amado, que não vai de maneira nenhuma valer de nada o título que tem quando está morrendo doente. Mas eu sou juiz, dê um jeito na minha saúde, eu sou juiz, desembargador. O médico olha assim e diz assim, eu vou fazer o possível, viu? O título de juiz não vai lhe levar a ser curado se a enfermidade é terminal. Amém? O título de desembargador não vai levantar ele se estiver morrendo. Pode ser quem for. Na hora que precisa descer, o remédio é descer. Amém? É descer, é se humilhar. É se humilhar. É renunciar. Diga, renunciar. E o que é renunciar? É deixar voluntariamente tudo que é e tudo que tem. É sacrificar tudo por algo melhor. Quanto você dá para viver em paz com todos? O que você sacrifica para ter paz na sua casa? Nada. Quem quiser, bem, quem não quiser. Viu que a lição de Jacó, ela é tão importante. É aquele, se ele quiser falar comigo, fale, se não quiser, não fale. Se ele quiser andar comigo, ande, se não quiser, não ande. E às vezes nós temos esse posicionamento, até mesmo estando errado. Até mesmo estando errado. Olha para mim, agora como você quer que a bênção de Deus alcance a sua vida, se a sua vontade não é sufocada, você não sufoca a sua vontade. Eu preciso sufocar a minha vontade. Eu preciso abafar a minha vontade. Eu preciso renunciar. Alguém me ouve? Tem alguém me ouvindo? Diga para a pessoa que está do seu lado, diga, as bênçãos de Deus não caem de paraquedas. Amém, irmãos? Não cai, não. Preste atenção no que diz a Bíblia. Prestem atenção. Naquela mesma noite, levantou-se e tomou as suas 2 mulheres, 2 servas e 11 filhos, passou o val de Jaboque, tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Esse passar aqui dá a ideia de que ele deixou tudo para trás. Ele se desprendeu. Ele viu a realidade. De que adianta 11 filhos agora e todos nós ameaçados de morte? De que adianta agora esposas, servas, gado, riqueza e a morte bem perto de mim e da minha família? Será que Esaú só mataria ele? Preste atenção, ouça, por favor. Será que Esaú mataria somente ele? Não exterminaria também os filhos e nem as mulheres? Ei, escuta, a Bíblia diz que termina quando ele encontra com Esaú e termina ficando frente a frente com Esaú. As mulheres caem de joelho diante de Esaú, os filhos caem de joelho diante de Esaú, todos se humilham. Vamos acabar com esse negócio de não dar o braço a torcer. Então vai ficar atrofiado. Porque tem momento que o braço tem que ser movimentado, retorcido, para poder ir para o lugar.
Amém? Alguém me entende? Tem que ser retorcido para ir para o lugar. Então não vamos ter um coração duro. A Bíblia diz que nós não devemos ter um coração duro, como tiveram eles lá no deserto, e Deus teve que matá-los, por causa do seu orgulho, da sua teimosia, da sua prepotência. E diz a Bíblia no versículo 23, tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. E em Lucas capítulo 14 diz, assim pois, Jesus falando aqui agora, em Lucas 14, 33, assim pois, diga comigo, outra vez, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Amém? Amém? Vocês ouviram a palavra? Não foi o que eu falei de mim, foi o que eu li da palavra. Aquele que não renunciar a tudo que tem, por amor a mim, não pode ser meu discípulo. Amém? O verdadeiro discípulo de Jesus, ele renuncia verdadeiramente, o ressentimento, o rancor. Não. Eu só vou voltar a falar com meu marido quando ele vier falar comigo. Deixa de ser boba. Se você é uma pessoa nascida de novo, você age, vive, se comporta como uma pessoa nascida de novo. Amém? Alguém entendeu aí? Entendeu? E isso é sacrifício, e tem que sacrificar. Porque quando eu realmente não cedo, quem está mandando no meu coração e nas minhas emoções é o meu ego. É o meu sentimento. É o meu sentimento que está mandando em mim. Não, eu não falo com a pastora Josefa. E se Deus quiser, durante 1 ano eu fico assim. E ainda tomam o nome de Deus em vão, nas enroladas, achando que isso é da vontade do Eterno. E não é. Alguém me entendeu? Viu o quanto o sacrifício de Jacó foi importante para a igreja nos dias atuais? Porque ela mostra, a passagem bíblica mostra o que é verdadeiramente se humilhar. E se humilhar tem um preço, tem um custo. Tem algo a ser pago. Humilhação não vem apenas por palavra. Diga comigo, humilhação é um ato sacrificial. Você já pensou olhar na cara de quem te ofendeu e dizer eu te amo? Igreja, o Espírito está falando com você aqui hoje. Glorifique a Deus. Amém? Pode ser quem for. Pode ser uma pessoa íntima da sua família, ou pode ser uma pessoa que você nunca viu. Mas ela me ofendeu, ela me humilhou. Olhe para dentro dos olhos dela e ame. Amém? Está ouvindo? Ame. Não é verdadeiramente finja que tudo está bem. Porque o fingimento, ele é sacrificial, um sacrifício ruim, é um peso. É um sacrifício que pesa o fingimento. O fingimento pesa. Quem foi que disse que o fingimento é bom? Ele pesa. A pessoa se sacrificar para fingir. Aí demonstra aquilo que não é verdade. E nós vamos ver que essa não foi a atitude de Jacó.
Não foi. Há coisas que precisamos renunciar. Diga comigo, eu preciso sacrificar a minha vontade. Amém, irmãos? Vamos aplaudir a Jesus? É terrível essa nossa vontade. É terrível. E ela tem que ficar cravada na cruz. Ela tem que ficar lá. O lugar dela é lá, é na cruz. Não é solta, não. Porque ela solta faz um estrago terrível. Segundo, qual foi o segundo sacrifício de Jacó? Diga comigo, tempo. Falem todos bem alto. Tempo de qualidade com Deus. Ele, olha, escuta, olha para cá. Ele disse bem assim: vão na frente. As mulheres fiquem. Vou dividir em dois bandos. Serão dois bandos. Porque se ele atacar um, o outro corre. Era o que ele pensava. Vou fazer dois bandos. Mas as mulheres ficam aqui atrás comigo. Os outros vão na frente. Leva tudo que eu tenho na frente. Se ele quiser tomar, tomou. Vocês fiquem aí. Escute em nome de Jesus, porque a gente acha que sabe e faz tudo errado. E ele disse: vocês ficam aqui. E eu vou ficar ali com Deus. E ficou com Deus. Irmão, nós temos dificuldade de orar 1 hora por dia. Imagina a noite inteira. Será que precisa ficar de câncer para fazer isso? Será que precisa acontecer um grande acontecimento para poder buscar a face do Senhor? É sacrifício? É, porque demônios não querem que você busque a face do Senhor. Demônios não querem. Demônios fazem de tudo para que você não ore e não jejue e não tenha comunhão com Deus. E viva uma vida sem comunhão com as pessoas, somente aquela vida de conhecimento. É isso que o diabo quer. E diz a Bíblia no versículo 24, Jacó, porém, ficou só, e lutava ele com um homem até o romper do dia. À noite, amado, quando se está num campo aberto, quando se está realmente num lugar que não tem iluminação elétrica, a noite chega mais cedo. 5h30, 6 horas já está escuro. E ali começou a noite. A noite não começou meia-noite, como às vezes começa para nós meia-noite, porque achamos que a noite é a hora de dormir. E ele ficou ali. Eu não sei se o anjo apareceu meia-noite. Eu não sei se o anjo apareceu lá para as 9 horas da noite. Eu só sei que ele estava orando, falando com Deus, se humilhando, buscando. Quando de repente o anjo apareceu, ele se atracou com o anjo. Reconheceu que era o anjo de Deus e disse: você não sai. Não sai daqui enquanto você não me abençoar. E vai para um lado, vai para outro, vai para um lado, vai para outro. Empurra aqui, empurra lá, o anjo empurrou ele empurrou o anjo. O anjo segurou ele segurou o anjo, tracou-se. Empurra, larga, me solta. E ele insistindo. Quanto tempo você tem insistido com Deus em oração?
Quanto tempo temos insistido com Deus em oração? Quanto tempo? Quanto tempo, amado? A gente olha assim, não precisa. Mas quanto tempo eu tenho gastado com Deus por causa do ministério? Quanto tempo eu tenho gastado com Deus por causa da chamada, por causa da responsabilidade que Ele impôs sobre a minha vida? Tu tem que preparar um povo para ir para o céu. E isso realmente não requer sacrificar ao Senhor? Requer. Isso é bobagem? Isso é bobagem? Ah, não, vou viver uma vida aí de qualquer maneira, né? Deus quer que eu leve um povo e aí, pronto. Sabe, Deus cuida. Deus cuida através de mim. Amém? Deus cuida da igreja através de mim. É o anjo da igreja que cuida dela. Amém? Essa é que é a verdade. Se eu não pagar um preço, Deus me enche, Deus me dá sabedoria, Deus fala com a tua igreja através de mim. Senhor, ensina-me a tua palavra. Senhor, eu tenho que alimentar o teu povo com a tua palavra. Se eu não buscar de Deus, o rebanho não é alimentado. Você está ouvindo? O rebanho morre desnutrido espiritualmente. Então há um preço a ser pago, há uma responsabilidade a ser cumprida. E cada um de nós temos responsabilidades na vida. Você tem responsabilidade com o seu casamento, você tem responsabilidade com a sua família, você tem responsabilidade com o seu trabalho. O fracasso do seu casamento não é culpa do diabo, é culpa sua. Alguém me ouviu? Essa é a verdade. Então temos que pagar um preço, sim. A felicidade tem um preço? Tem. A salvação tem um preço? Tem. Jesus a pagou. E eu tenho que fazer a minha parte também. Então temos que assumir isso aí. E ele viu que a solução era Deus. Diga comigo, há momentos que a solução é Deus. É Deus. Há coisas que só com a intervenção de Deus. Há demônios que vão ser expulsos em nome de Jesus, mas com muita luta. Você entendeu? Jesus disse que há demônios que só saem com muito jejum e oração. E mais uma vez, eu não vou conseguir terminar a mensagem hoje. Mas ainda faltam 2 semanas para eu mostrar para vocês as 2 atitudes de Jacó. Mostrei os 2 sacrifícios. Diga, o primeiro foi renunciar à sua vontade. O segundo foi dar um tempo de qualidade para Deus. A gente só encontra uma oração dessa depois com Jesus. A gente só encontra a Bíblia dizendo que Jesus passou uma noite orando para selecionar 12 discípulos. Antes de nós orarmos, eu quero perguntar a todos nós, eu também estou incluso nessa pergunta: quanto tempo oramos para tomar uma decisão? Tomamos decisão que nem sequer oramos. Não é de Deus. Não é de Deus. Quanto você orou?
Alguns segundos. E já é de Deus só porque orou alguns segundos. Amém? E aí o que acontece? Pé na jaca na hora de casar. Pé na jaca na hora de fazer alguma coisa. Por quê? Não deu o tempo devido a Deus para que Deus respondesse, para que Deus falasse, para que Deus mostrasse, para que Deus revelasse. Amém? Diga comigo, na oração, diga assim, na oração, Deus fala, revela, mostra, conversa, diz os sim, diz os nãos, diz o porquê, diz o tempo. Está me entendendo? Agora ora alguns segundos. E aí? Não deu certo, não estava no tempo de Deus. Como você sabe? Não sei. Eu acho que Deus falou. Acha que Deus falou? Não é assim que funciona, não. Amém? Eu quero, através dessa palavra, despertar a sua vida e a minha vida também, para termos um tempo de qualidade com Deus. Não nesse culto, mas todos os dias. Todos os dias. Amado, as mulheres aqui, não tomem como insulto isso, é um conselho, é um ensino. Não tenha a sua casa mais importante do que Deus. Vá orar até Deus falar com você. Ah, mas eu vou ter que limpar a casa. E Deus não tem nada para falar com você? E Deus não tem nada para direcionar a sua vida? Se Deus quiser ficar o dia todo com você, fique. Deixe a casa de lado. A gente não pode apenas dizer, em primeiro lugar, o reino de Deus. As demais coisas vos serão acrescentadas. Falar isso é fácil. Agora tem que colocar em prática. E para colocar em prática vai ter que sacrificar. Amém? Sim ou não? Você deixa o seu trabalho por causa de Deus, aí tem que sacrificar. Você deixa a sua hora de sono. Eu já ouvi pessoas dizer, não, meu sono é sagrado, até o dia que Deus não colocar uma insônia. No dia que Deus colocar uma insônia, vai aprender a ficar lá. Senhor, tem misericórdia de mim, me dá meu sono de volta. Oh, Jesus, tem misericórdia de mim. E Deus está dizendo, não, agora eu posso falar com você. Amém? Alguém está entendendo? Amém. Você vai vir na próxima quinta-feira? Porque na próxima quinta-feira eu vou falar das duas atitudes. Eu estou falando dos dois sacrifícios. E eu preciso terminar falando das duas atitudes. E não dá mais tempo. Porque é muito detalhes para ser falado. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, diga, vai haver momentos que em primeiro lugar é Deus, na prática. Porque na teoria é fácil. Amém? Na teoria é fácil. A palavra-chave chama-se persistência. Persistência. O que foi que Jacó disse? Jacó disse ao anjo. O anjo disse para Jacó primeiro, deixa-me ir que já está amanhecendo o dia. A alva já está vindo. Jacó, porém, respondeu, não te deixarei ir, se não me abençoares. Amém? Você já chegou e fez esse desafio com Deus?
Já chegou e fez esse desafio com Deus, trancou-se no quarto e disse: Deus, é eu e o Senhor. Eu só saio de dentro desse quarto quando você salvar o meu marido. Não ouvi um amém, ou um só, desculpa. Amém? Mas a gente diz assim: não, eu estou na graça, isso não vai acontecer. Que graça é essa, amado? Que realmente a vida é uma tribulação só. É um pacote de tribulação, sabe? Não é aquelas tribulações repartidas. Não, é aquele negócio. Eu gosto, dia de quinta-feira. Eu gosto de dia de quinta-feira. E quando eu não posso, eu sinto um incômodo interior terrível. Eu sinto algo dentro de mim que não dá certo. Mas eu gosto de quinta-feira, é ficar até 5 da tarde com Deus. Ninguém me manda comprar pão, ninguém me manda comprar nada, não vou para lugar nenhum, não faço nada, a não ser estar com Deus. Porque estando com Deus, para mim, é melhor. Amém? Tenha um tempo com Deus, amado. Tenha um tempo com Deus. Tenha uma tarde com Deus. Você, mulher, você, homem, tenha um tempo com Deus. Acorde mais cedo. Acorde mais cedo. Desligue o celular mais cedo. Acorde 5 horas da manhã, fique das 5 de manhã até 7 com Deus. 7 horas, tome seu banho. Se alimente e vá trabalhar. Mas tenha um tempo com Deus. Comece com 2 horas. É muito. Deus é mais. Sangue de Cristo tem poder. Pois eu passo 2 horas com Deus todo dia com a maior facilidade. Pego minha Bíblia, pego 2 livros, leio um capítulo de um livro, leio outro capítulo, e aí daqui a pouco dá vontade de ler mais, pego a Bíblia, leio 2, 3 capítulos, oro, digo: Deus, obrigado, o Senhor falou comigo, usando a palavra, o Senhor falou comigo usando o livro, Deus, obrigado. Ali eu estou pronto para a batalha do dia. Amém? Sacrifício é sacrifício, porque o corpo velho, a vontade velha não quer nada, rapaz. Você tem que ir não sei o que, você tem que ir lá, tem para lá, você tem que olhar. E o quintal, você nem olhou como é que está o quintal, e a pingueira, você nem olhou a pingueira que choveu esse dia. Vai-te para lá. Primeiro Deus. Amém? Diga comigo: primeiro Deus. Se coloque em pé em nome de Jesus.